Então, boa noite, bem-vindos, bem-vindas, e vamos iniciar nosso satsang, fazendo um link com o último satsang, onde a gente falou sobre o sujeito, né? Que é quando todos os fenômenos que estão surgindo através dos sentidos, né? Então, imagem, quando a gente está vendo, nós estamos vendo uma única imagem. As figuras, as formas, elas se apresentam dentro dessa imagem. Então, é uma única imagem. Quando nós ouvimos, né, os sons, existe uma capacidade de ouvir vários sons ao mesmo tempo. Então, quando a gente não está com a atenção em determinado som, um específico, né, um som específico, a gente tem um, um cenário, né? Apesar dessa palavra remeter à visão, né? Ou um conjunto de sons que a gente não está especificamente colocando atenção em um deles. Mas quando a gente está aqui, né? Por exemplo, no satsang, o ouvir está voltado para o que é falado. Então, a atenção está voltada para o que é falado. Da mesma forma, a visão. A imagem que a gente está recebendo através dos olhos é uma só. É como se fosse uma tela. Mas essa tela, ela é tridimensional. Ela tem três dimensões acontecendo, né? Mas é uma imagem onde surgem várias formas, inclusive a profundidade, que é isso que dá essa noção das três dimensões, né? Não é uma coisa chapada como uma tela de cinema, que ali tem duas dimensões, né? Então aqui são três dimensões acontecendo. Então, nós sentimos, nós recebemos esses impulsos através dos sentidos, né? Principais são visão, audição, né? Tato, vai complementando isso, o paladar, olfato, vai complementando, né? O cenário que a gente chama de vigília, que é o estado acordado. E aí, a primeira coisa que surge no estado acordado é o senso de existência, né? De algo que a gente vai denominar alguém, que seria depois essa referência da atenção, né? Que a gente chama eu. E digo isso porque aonde está a sua atenção, você está. E a questão, por exemplo, dos pensamentos. Se você foi abduzido, né, pelos pensamentos, você está numa preocupação excessiva, né? Os pensamentos estão ali remoendo, ruminando, pensamentos ruminantes. E aquilo está trazendo uma sensação de angústia, uma sensação, né,
de ansiedade, de preocupação, então a sua atenção está voltada para os pensamentos, ou seja, você se torna os pensamentos e se torna as emoções geradas a partir dos pensamentos. E aí é quando você fala, por exemplo, eu estou angustiada ou angustiado por causa dessa situação em que eu estou pensando, né? Geralmente é alguma coisa que vai acontecer, por exemplo, ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Então há uma pré-ocupação. Será que vai acontecer do jeito que eu quero, do jeito que eu espero, né? Então existe uma expectativa. E como ainda não aconteceu, você vai alimentar um desejo que aconteça daquela forma e vai projetar pensamentos nesse sentido. Enquanto o resultado não surge, os pensamentos vão te torturando, e aí é onde você fala: eu estou preocupada, estou preocupado, eu estou angustiado. Então, esse eu, ele surge aonde está a sua atenção. Essa sensação que há alguém, né, pensando. Os pensamentos acontecem independente da presença de alguém. Ó, de repente você senta para meditar, fica em silêncio e começa a respirar, né, com os olhos fechados. Os pensamentos vão acontecer involuntariamente. Não é você que vai dizer, quero pensar tal coisa. Não. Então, eles vão surgir de forma involuntária. E aí você vai declarar o que está acontecendo, mas não é um resultado da sua vontade. Então, eu estou pensando. Eu estou preocupado ou preocupado com aquela coisa e tal. Mas, na verdade, não tem nenhum eu ali. Só tem o pensamento. Só tem a emoção, o sentimento. O eu é uma forma de você querer transmitir essa mensagem. O pensamento surge, a emoção surge, a necessidade de você querer transmitir a mensagem surge. Aí você fala, eu estou pensando. O correto seria está acontecendo, estão surgindo pensamentos, está surgindo um sentimento de angústia. Está surgindo. Por quê? Está surgindo um sentimento de apreensão. Está surgindo um sentimento de ansiedade. Está surgindo uma imagem. Está surgindo um som. Né? O eu é uma forma de vincular isso a uma comunicação, de certa forma, já condicionada a um senso de individualidade. Mas, na verdade, não é um senso de individualidade, é um senso de existência. As coisas surgem. O dia, né? O acordar surge, independente da sua vontade. Você foi dormir. Por quê? Você estava com sono. Você dormiu. Quando você passa da vigília para o sono, essa transição não é percebida. Você não percebe o sono acontecendo. Por quê? Porque você não consegue dizer conscientemente durante o sono está acontecendo. Você consegue dizer, eu estou com sono, até o momento que adormece. A partir do momento que adormece, não há mais
nenhum tipo de consciência operando que seja capaz de afirmar ou negar coisas sobre a vigília. Então, quando o sono vem, normalmente nós falamos assim: eu estou com sono. Como, quando na realidade a sensação de sono está acontecendo. Não é eu estou com sono. Porque esse eu está a mais aí. Ele está como uma referência só, ele não é exatamente o que está presente. Acontece uma sensação, surge uma sensação de sonolência. E essa sensação acaba quando o sono acontece. Acaba. Não há uma sensação de sonolência durante o sono. Não há nenhum tipo de sensação durante o sono. Por quê? Não há a sensação que você está na cama, não há a sensação que você respira, não há a sensação que você ouve, não há a sensação que você vê. Ou seja, tudo desaparece nesse sentido, né, que a gente trouxe. Surge e desaparece. Surge, de repente você acorda. Acorda. Muitas vezes você não quer acordar, você acorda. Acordou. Quando você acorda, surge a realidade. Por quê? O que que é essa realidade? É a visão, a audição e o tato. O olfato está ali também, se houver um registro mais forte. Se forem um registro normal do seu quarto, do cheiro que você está acostumado, você não vai perceber isso, né? Paladar também, você não está comendo nada, então audição, visão e tato acontecem. Surge as sensações táteis, sensações auditivas e a imagem, se você abrir o olho, né? Se não você ficar de olho fechado, só vai surgir o tato, a sensação tátil e a audição. E também a sensação que você está acordada. A sensação que você da respiração acontecendo, das sensações corporais acontecendo, e também da sensação eu acordei. Quando, na verdade, aconteceu o acordar. Nenhum eu está ali para acordar. Naturalmente, o acordar aconteceu. Aí abre os olhos e surge a realidade, né? E você começa a atuar dentro dessa realidade. Então, esse é o surgir, esse surgir da realidade, né? Junto com o surgir da realidade, surgem pensamentos, surge memória, surgem emoções, surge a capacidade cognitiva, as capacidades que nós estamos acostumados. Então, surge esse complexo, vamos dizer, da realidade, né? Esse complexo que faz a realidade ser percebida. E aí você pode dizer, a realidade é percebida. E não eu percebo a realidade. Porque não tem como você localizar nenhum eu nessa realidade. A realidade é percebida. Né? Maurício, Ele, a realidade, então, ela é percebida pela mente, né? Porque quando não existe mente, vamos supor, no sono, a gente não percebe, porque a mente não está ali. então, o que é a mente? O que você está querendo dizer? O que seria mente? Essa interpretação são os sentidos, né? Os órgãos dos sentidos, né? Uhum. Os cinco sentidos, e essa percepção dessa realidade com a interpretação. Então, a gente pode chamar de mente, pode chamar de eu, né?
Pode dar qualquer nome. Pode chamar de Lilian, né? Por exemplo, você pode se auto-chamar de Lilian e não de eu. Exemplo, né? Vamos supor que a partir de agora você começa a fazer um tipo de prática. Em vez de eu falar eu vou falar Lilian, se referindo a você mesma, né? Então, você levanta. Aí, em vez de você falar eu levantei, eu acordei, você fala Lilian acordou. Ou, como você está falando, a mente acordou, né? Lilian acordou. A realidade vai surgir. Você vai atuar durante a realidade. Por exemplo, Lilian come, né, o seu almoço. Lilian anda. Em vez de falar eu, fala Lilian. Né? Lilian é uma referência. Uma referência. E ela é tão real quanto eu e quanto a mente. Né? É uma forma de você interpretar e querer referenciar. A gente pode dizer, a mente acordou. A mente se alimenta. A mente vai tomar um banho. Né? Ah, mas é o corpo que está tomando banho. Não, mas o corpo, sem a mente, você está chamando de mente, né? Ele não age, né? Ele não se movimenta, né? A gente pode chamar de alma ou ânima, né? Qual que é a diferença entre um corpo vivo e um corpo morto? Ânima, alma, ou vitalidade, ou vida, né? Tem um corpo sem vida e um corpo com vida, né? Então a gente pode falar assim, que vai dar um sentido mais amplo. Você acordou, em vez de você falar Lilian, mente, ou eu, você fala a vida acordou. A vida vai se alimentar. A vida sentiu tal sensação. Surgiu a sensação onde? Na vida. Então vai ficando mais amplo do que a gente vai fechando dentro de uma caixa, né? Até fechar na caixa chamada eu. Né? E essa caixa é a menor caixa que a gente tem para fechar a realidade dentro dela. Só que a gente, na verdade, não sabe o que é, e é uma referência de algo pontual, né? Que tá no espaço-tempo, está pontuando. E aí que vem, eu existo. Né? Mas você pode dizer, a existência acontece. A existência está acontecendo. Aí você pode também dizer, a existência acordou. A existência anda. A existência vai no banheiro. Né? E para que essa prática vai servir? Para trazer mais lucidez, né? Naquelas questões que muito a gente tem do egoísmo. Né? O eu sempre está ali querendo avançar sobre alguma coisa, agarrar alguma coisa. Porque essa noção da individualidade exacerbada que a gente tem, ela provoca os conflitos, né? Porque ela tem os seus valores também ali, onde ela está apoiada. Quando você fala eu, quem sou eu? Você vai falar tudo sobre você. O eu não tem uma existência real, mas tem atributos. É engraçado, né? Como algo que não tem uma coisa concreta tem atributos, que são os valores culturais, sociais, criação, tal, e que aí isso também, esses valores, eles dão a impressão de que esse eu realmente é concreto, né? Esses valores. E aí esses valores me fazem sofrer, me fazem ver a vida através
de um foco da individualidade, do eu, né? E isso é algo que provoca o egoísmo, né? E também provoca os medos, o medo da morte, medo da finitude, né? A finitude de quem? Do eu. E aí a Lurita perguntou também: dormir também é um tipo de realidade? É uma não realidade, né, Lurita? Porque ela não é perceptível, né? O sono, se você for analisar, se você deitar com essa intenção, ele é só um intervalo, né? Ele é só um lapso, uma lacuna, porque não tem a sensação que o tempo passa, não tem a sensação que você está deitada na cama ou que você está respirando. Então, é como se não existisse. É assim, ó. Qual é a sua lembrança se você tiver uma noite, sem interrupção, né? Você dorme muito profundamente, vamos dizer, uma noite, e sem sonhos, ou pelo menos pode acontecer algum tipo de sonho, mas a gente não registra, ou não lembra, coisa assim. O que vai acontecer? Você vai lembrar do momento que você deitou e do momento que você acorda. Você não lembra de nada durante o período do sono. Se o seu sono foi assim, você não acordou no meio da noite, né? Tudo. Então você dormiu direto. Se você dormiu direto, o que acontece? Você não lembra de nada, você só lembra que eu deitei no travesseiro, dormi, e no outro dia clareou, tal, eu acordei. Então, as lembranças, a memória é dormi e acordei. Não tem um registro do que acontece durante o sono se não houver sonhos. É um sono sem sonhos. Então, não tem como a gente chamar esse período, né, de realidade, a não ser que, de alguma forma, onde há registros, né, no, na tradição védica, de um tipo de samadhi que registra uma presença durante o sono que é muito sutil, tá? Então, eu não estou aqui negando essa possibilidade, mas eu estou dizendo, para nós, na nossa experiência direta, o que acontece é essa situação, né? Agora, se você durante o sono não estiver sonhando e estiver percebendo que o sono está acontecendo, aí sim você pode chamar de realidade, porque é algo perceptível. Surge uma sensação, seja muito sutil, né? Tipo assim, eu estou aqui dormindo. Eu acho difícil, mas não é impossível, né? Eu estou aqui dormindo. E agora, deve ser cansativo você ficar 8 horas sentindo que está dormindo. Então, como o sono é para descanso, ele é uma não realidade, é um desaparecimento. Então, vem de encontro ao nosso tema, né? Então, esse surgir surge com a vigília. Esse desaparecer desaparece com o sono. Muito provavelmente a morte seja uma experiência muito semelhante, né? Há um desaparecimento da dor, desaparecimento do medo, desaparecimento de qualquer tipo de sensação que você possa ter a respeito daquele evento, se é ou não evento, né? Porque não há registro, não há como a gente registrar nada, né? Mas é assim que, na verdade, o que está se movimentando, né? A gente está dizendo, surge uma realidade, essa realidade desaparece no sono, essa realidade surge novamente.
que está acontecendo? Que movimento é esse? Que movimento é esse? O que a gente pode chamar? Como a gente pode chamar esse movimento? A gente pode chamar de um movimento natural, né? Se é um movimento natural, quem que está fazendo esse movimento? A natureza. Vamos chamar de natureza para não entrar numa outra seara mais metafísica, né? Ou sobrenatural. Vamos chamar de natureza. Então, exemplo, a semente. Você vai guardar uma semente durante anos. A semente não germina. Se ela não tem uma condição própria, né? Uma condição adequada para germinar. De repente, você colocou a semente, depois de anos, colocou a semente lá no solo, colocou adubo, colocou água, ou seja, criou as condições para a semente germinar e a semente acaba germinando, né? Então, o que, que tem na semente? Todo o potencial da árvore daquele tipo de semente ou planta, né? Uma semente de milho vai produzir milho. Então, tem um pé de milho lá dentro. Tem um projeto de pé de milho, potencial de pé de milho, né? Plantou o milho, deu as condições ali adequadas, surge um milho, o pé do milho, né? A planta do milho surge. Aonde estava ela? Desaparecida na semente. Quando surge o pé do milho, a semente desaparece e surge o milho. O pé do milho, a planta milho. Aí a planta milho vai crescer, florescer e soltar novas sementes de milho. O que quer dizer isso? O que está se movimentando ali? A natureza. A natureza está fazendo esse movimento. Então, o movimento da natureza produzir sementes, fazer com que essa semente depois desapareça e a planta apareça, e produzir novas sementes e a planta apareça e a semente desapareça, e produzir novas sementes e a planta desapareça e a semente apareça, e a semente desapareça e a planta apareça. O que é isso? O ciclo natural do movimento da natureza. Esse é o movimento da natureza. Faz parte. É assim que é, né? Não há nenhum traço de tristeza ou conflito ou resistência ou desespero ou pânico quando a semente desaparece e surge a planta. E também não há nenhum traço de desespero, de pânico, de conflito, de resistência, quando a planta desaparece e só fica a semente. É natural, né? É a natureza que se movimenta. Quando surge o sol no horizonte e o dia começa, que movimento é esse? O movimento da natureza. É o movimento natural do planeta, né? Um espaço, um período de tempo onde há luz solar. E aí, quando esse período ele se cumpre,
há o espaço de tempo sem a luz solar, à noite. E como que é isso? O que está se movimentando? A natureza está se movimentando. Né? Que movimento é esse? O movimento do planeta em torno de si mesmo. É esse o movimento. E por que que acontece? Porque assim a natureza se movimenta. É assim que é. Então, esses ciclos, né? De repente, agora, no Brasil, né, no hemisfério sul, faz frio. No hemisfério norte, faz calor. Que movimento é esse? O movimento das estações acontecendo. Quem determina isso? A natureza determina isso. Quando surge um corpo, que é como se fosse uma planta, né? Das sementes, espermatozoide e óvulo, vamos chamar isso de sementes, né? Inclusive o nome semente vem daí, né? Sêmen, semente. Quando surge a planta corpo das sementes, óvulo, espermatozoide, os dois desaparecem. Onde está o óvulo? Onde está o espermatozoide? Desapareceu. Surge a planta corpo. A planta corpo produz sementes, óvulos, espermatozoides. E a planta corpo desaparece. Cumpre o seu tempo. Quem determina isso? A natureza. Então, não há nenhuma questão do mal, porque a morte é vista como um mal, né? Ou como um bem no nascimento. Isso aí começa a se separar da natureza. Começa a haver uma interpretação das coisas que estão acontecendo. O que realmente está acontecendo? A natureza está em movimento como sempre esteve. As estações acontecem, o dia e a noite acontecem, a estação de chuva acontece, a estação da seca acontece. Então, conscientes dessa situação, a gente teria, né, em tese, que saber aproveitar cada tempo. O tempo da vida, o tempo da morte, receber o tempo da morte sem assombro, né? Sem como se fosse algo errado, algo que não era para ser, né? Algo como se fosse um castigo. Não, é o movimento normal. Então a gente começa a desmistificar essas assombrações, né? A gente começa, na verdade, exorcizar nossas sombras, nossos fantasmas, né? Que começaram a impregnar a gente no solo da infância. Porque é no solo da infância onde a fantasia ela é muito estimulada, né? E, e há um exagero nessa estimulação que também produz seres humanos que vivem no mundo da fantasia e não no mundo natural, né? Então não é uma questão de frieza também, né? A forma natural das coisas acontecerem é assim. Então vai havendo, é como se fosse uma limpeza, né? Você começa
a tirar esses pesos inúteis também, que você fica carregando, como isso aqui está errado, isso aqui é a doença, a morte, é contra a vida. Não, a doença e a morte fazem parte da vida. Elas não que sejam complementos, né? Porque daí sempre a gente está querendo ver um tipo de lógica, porque elas surgem e desaparecem, né? Tudo surge e desaparece. Mas a gente não tem uma sensação que surgiu em algum momento. Porque quando a gente desaparece, a gente não sabe que desapareceu. Quando você dorme, você não sabe que está dormindo. Então, a natureza é sábia também nesse sentido. Confia então na natureza. A natureza é capaz de produzir tudo que ela produz, é capaz de dissolver tudo que foi produzido sem nenhum traço de sofrimento naquela dissolução. A dissolução é o desaparecimento, né? O processo da doença, né? O processo do sofrimento, ele é perceptível, mas o desaparecimento em si não causa dano. Então, quando você está com uma semente na mão, por exemplo, você pode ter essa prática. Esse milho de pipoca, geralmente você tem milho de pipoca em casa. Quantas gerações de milho de pipoca para trás foram necessárias para esse milho de pipoca estar na sua mão agora? Ou para essa pipoca também, né? Porque a pipoca virou no avesso, não, o milho virou no avesso e tornou pipoca. Então, quantas gerações foram necessárias? Milhões de gerações, né? Até você chegar a uma planta que não é milho, que era uma planta antecessora do milho. Aí você vai chegar numa planta que não é né, mais aquela planta. Aí você vai chegar num musgo. Aí você vai chegar num musgo. Aí esse musgo vai chegar no quê? Numa bactéria. E aí chega num lugar que não tem como mais dizer da onde que é, o que que foi, né? Porque a gente não sabe dizer como começou a vida, né? Porque o milho é vida. A planta, a gente está acostumado a associar a vida a coisas que se movimentam, né? Animais. Mas a planta é um ser vivo, né? Então, quando você olha uma paisagem toda verde, quando você olha uma montanha com plantas, com árvores, uma mata, aquilo lá são seres vivos. E a gente não tem muito essa noção de que aquilo é ser vivo, né? Porque não se movimenta. Aquilo são seres vivos. Da onde veio essa vida? Não dá para saber. Mas se for voltando, voltando, vai estar lá uma bactéria, vai estar lá alguma coisa, daqui a pouco não tem mais como saber. Então é esse mistério, né? Então, quando você olhar um milho na sua mão, que é esse exemplo que a gente está dando, né? Você está olhando para uma coisa que é totalmente misteriosa, não dá para saber como que aconteceu isso.
E é com esse olhar, né, que a gente vai desmistificando esses condicionamentos que trouxeram para a gente, que banalizaram as coisas, né? O que a gente está fazendo aqui no Satsang, né? Tornando as coisas sagradas. Isso é o sagrado, né? E agora a gente pode fazer essa união. Essa natureza é sagrada. Por quê? Porque não dá para saber como é que foi que começou. Então, aparentemente, quando a gente fala de natureza, a gente está falando de algo material, não espiritual. Mas no fundo é espiritual. Por quê? A origem é desconhecida. E aí a gente falou da semente do milho, mas a gente pode falar de tudo. A origem deste corpo é desconhecida. A origem dessa sensação é desconhecida. A origem da visão, da audição, da mente, da consciência, tudo que a gente percebe é desconhecido. E aí surge um sentimento de beleza. E a beleza vai levar a gente até o sagrado. Porque é esse o caminho natural. Quando surge a beleza, o sagrado se apresenta. E a gente vai percebendo que isso aqui é um milagre. O milagre está acontecendo. E a gente vai ficar consciente do milagre. E o milagre vai nos tocar. E aí você já não é mais você, mas você é um produto do milagre, um resultado do milagre. E é assim que o milagre acontece, independente da tua vontade. Então, como é bom, né, a gente mergulhar nessa sensação. E aí, queridos? Alguma coisa para a gente conversar mais? Alguma? Maurício, Oi, então, Lili. para gente que ainda sente, que ainda sofre pelo desaparecimento dos corpos, né, das pessoas que a gente ama, né, então, assim, a, a, o que é necessário fazer, o que é preciso fazer, então, é a gente mergulhar cada vez mais nessa visão desse milagre, né, de reconhecer esse milagre, a natureza, e a natureza das coisas, né, esse movimento natural Uhum. da vida, né? É, a nossa identificação, né, com é que para a gente o eu é uma coisa muito concreta. Uhum, O outro também é uma coisa muito concreta, né? uhum. O outro é mais concreto que o eu.
se a gente for olhar para a experiência direta, né? É mais fácil dizer que não existe eu, mas que existe outros. Porque a sensação que acontece, eu estou falando o contrário que o Ramana falou, né? O contrário, mas é bom de explorar esse ponto de vista. O eu é uma referência aos eventos que surgem em um ponto que a gente pode colocar esse ponto no espaço, no tempo, que a gente está determinando o eu, né? Mas eles surgem como sentimentos, né? E o condicionamento, Lili, humano, da condição humana, faz parte. Eu não estou dizendo que está errado isso. A gente está só constatando. Né? Existe uma identificação com esse eu, né? E esse eu está construído em cima dessas certezas. Exemplo, aquele outro é alguém, aquele corpo ali falando, né? É alguém. E por que que o eu ele surge do outro, não o contrário, né? O outro não surge do eu, o eu surge do outro. Concorda? Concorda nisso? Não. Por que que o eu surge do outro? Porque o eu surge através do espelhamento. Se você não surgisse do outro, você não saberia falar essa língua português. Quem te ensinou a falar português? Ou se nascesse lá nos Estados Unidos, né? Você ia falar inglês, tal, assim por diante. A questão é, você foi construída pelo outro, Uhum. Sim. né? Então, você começa a ter um nome. Quem te deu esse nome? O outro. Uhum. Foi você que se autodenominou Lilian. Lilian. Então, toda essa construção, ela vem com esse outro pacote do luto, ele vem do pacote que as pessoas realmente existem através dos seus corpos, e que elas desaparecem, e que isso é algo, é uma perda, né? Existe o ganho, existe a perda. E no Sutra do Coração, né, que é o Sutra budista, o a Avalokiteshvara, né, que é o Bodhisattva, ele percebe que ele está livre quando ele percebe que não existe ganho, né? Ele se liberta do ganho. Né? E aí que você trouxe o luto, né? O luto é perda, né? Eu perdi algo que eu tinha, né? Ou seja, que eu ganhei. Em algum momento eu ganhei a pessoa. Para perder, eu tenho que ganhar, né? Então, essa certeza que você ganhou aquela pessoa, que aquela pessoa de alguma forma é sua, vai trazer o sofrimento na hora que você perder a pessoa. Mas esse ganho é uma ideia, não é real. A natureza não produz o ganho, a ideia do ganho na realidade. Ela produz somente o aparecimento ou o desaparecimento daquilo que não é seu, não é nosso, não é de ninguém. É ela mesma surgindo e desaparecendo. É a própria natureza que está surgindo e desaparecendo. Não é algo específico, né? E a gente divide e identifica, fragmenta, identifica, né? Esse processo é um processo que torna as coisas é, é uma forma de conhecer a realidade ou de construir a realidade.
né? Mas essa forma de construir é uma realidade ainda permeada pela ignorância, pelo vício, porque não é assim. Permeada por uma interpretação de como as coisas são, né? Então, ela serve como um instrumento para você transitar no mundo. Você está imersa numa cultura, você está imersa numa sociedade, você se movimenta ali. Só que a gente se identifica tanto com essa identidade que surgiu, que você acha que essa identidade é capaz de ganhar alguma coisa, de perder alguma coisa. Essa identidade, né? No início eu estava falando, as coisas vão surgindo, vão desaparecendo, mas não é para alguém. Porque se você for tentar localizar para quem ela surge e para quem ela desaparece, não existe. Só existe o aparecimento e o desaparecimento, mas não existe o alguém que percebe o aparecimento e o desaparecimento. Existe só o surgimento daquilo e o desaparecimento daquilo. A consciência de que aquilo surgiu e a consciência de que aquilo desapareceu. Né? Mas não existe alguém pessoal que possa estar ali presenciando isso. Né? Até as pessoas falam, né? Não, permaneça no observador. Né? Eu estou aqui eu só estou aqui observando, eu sou observador. Não, não tem alguém para ser chamado de observador. O que pode acontecer é você chamar isso de observação. Observação surgiu. Observação desapareceu. É como o som, né? Agora vai servir meu sino de novo. O som surge e desaparece. Não tem ninguém para ouvir o som surgindo nem desaparecendo. Ele surge e desaparece. É um fenômeno natural. Quem está produzindo isso? A natureza. Quem está Maurício, produzindo o universo? A natureza. Ô, Isaac. tem uma dúvida. Por que que tem essa necessidade de não ter um sujeito, aquele que percebe? É uma maneira da gente comunicar que a gente tá percebendo aquele fenômeno que acontece do nosso ponto de vista. É uma maneira da gente falar isso. Mas, mas É eu que queria no entender o último porquê que ele. a gente falou exatamente sobre o sujeito, né? Sim, Onde está esse sujeito? O Sargadata colocou como uma posição, né? Ele se refere ao sujeito como numa posição. Qual a posição do sujeito que o Sargadata se colocou como eu, né? Esse eu é uma referência anterior a tudo. Então, quando ele coloca anterior a tudo, ele está anterior a todo tipo de interpretação. Só que também, curiosamente, ele continuava vivendo em sociedade, ele vestia roupa, ele fumava, ele se alimentava, ele se comunicava. Né? Essa intimidade, essa percepção íntima dele, sabia que era anterior a tudo. Né? E quando perguntaram para ele, para onde você vai depois da morte? Aí ele falou, eu já estou morto. Então, num nível que você está falando, Isaac, que é um nível até da troca da nossa convivência humana, é ainda aquele nível do prazer e da dor. Como você falou, é prazeroso se comunicar. É prazeroso dar e receber. A troca, os pontos de vista, mas isso ainda é algo. Né? E quando o Sagrado fala anterior a tudo, é anterior a isso. Tá? E o que ele fala? Ele descobre, mas isso não é algo.
esse estado, essa localização que ele está colocando, né? Esse local que é anterior a tudo, não é algo neutro, curiosamente. Porque ele fala, quando ele percebe isso, o que surge? O amor universal. E no amor universal, tudo foi dissolvido. A vida que eu vivi, o meu mestre, né? Tudo que eu pensei, tudo que eu achei que eu fosse, todas as minhas ilusões, todas as minhas fantasias, eu só restou uma paz e um silêncio insondável dentro desse amor que foi. Então a sensação, o estado de ser daquilo que é anterior a tudo, onde esse eu se colocou e se viu, na verdade, né? De repente ele descobriu e se viu a si próprio nessa posição, fez sentido todas as coisas, e as máscaras, os véus, né? Como até na tradição védica é dito, né? O véu de Maia, né? Caiu. Então o véu caiu, né? Agora, o grande para-nirvana, né? Ou a grande libertação é depois da morte, tá? Então, o próprio Buda, né? Desperta, depois morre. E daí é o para-nirvana. Aí é essa libertação definitiva, né? Então, respondendo talvez a pergunta, é isso, Isaac. Quando a gente está nessa condição humana de conviver, trocar, ter a comunhão que a gente está tendo aqui no satsang, né? Isso é prazeroso, isso nos dá uma sensação de satisfação muito grande, né? O Eu que é não estava isso? falando nem sobre prazer, Então, mas eu entendi o seu ponto, que essa morte do sujeito uhum. é para você ver, ver esse amor universal, Isso. e isso te traz paz. Sim, e aí aqui não é só esse prazer, a gente pode começar a definir como prazer, mas no fundo a gente vai tocar nesse ponto do amor, né? Por que que a gente se sente bem aqui? Porque a gente conseguiu, de alguma forma, andar junto até esse lugar que você está falando agora, que é um lugar, vamos colocar metaforicamente, né, como um lugar. Isso fez um sentido para todas as coisas. Isso deu um sentido, né? Então, como você falou aí, esse amor universal, ele passou aquele limite, aquela esfera do prazer, do simples, ou talvez da satisfação, que é temporária, né? Porque ela não é um estado de ser. Então, é isso que é muito importante também a gente entender, né? O prazer, ele é logo substituído pela dor. Mas esse amor universal é um estado de ser. Então, Uhum. ele é perene. Ele não sofre mudanças, ele não oscila. Agora, dentro da condição humana, ele não é pleno. Por que eu estou falando isso? Porque até o Nisargadatta, depois de ter vivido toda essa experiência, ainda dizia que surgiam os velhos padrões para ele e que ele, ele tinha que advertir o surgimento dos velhos padrões e descartar. Então ele falava assim: quando surge isso, eu faço uma advertência, né? Tipo, não é isso, né? É uma forma de categorizar, pontuar. Ele pontuava e depois descartava. Não é isso e não vou entrar nisso, né? Uhum. Por exemplo, uma prática que a gente pode fazer, né? Ah, eu ganhei tal coisa. De repente você fala: nossa, não existe o ganho, né? O ganho no sentido de acumular, né, Isaac? Eu senti que eu tenho, que eu possuo, que eu domino. Esse sentimento é ilusório e também traz a dor, porque vai gerar a perda.
Então, o momento do ganho parece algo que é muito estimulante, é muito prazeroso, mas esse mesmo momento do ganho, como ele é algo que não é perene, né? Não é estável, não é ele é um movimento na realidade, logicamente a gente vai sentir depois a sensação da perda. Uhum. Que existe uma fragmentação aí. Agora, quando o Nisargadatta fala sobre o amor universal, não existe mais nada além do amor universal. Né? Tudo se dissolveu nele, por isso que ele fala, tudo desapareceu nele. Todas as sensações de fragmentação desapareceram nele. Isso é uma libertação. E o que restou? Paz e silêncio. Isso é um estado de ser, né? Paz e silêncio. E amor. Paz e silêncio e amor. E que eu acho que Cristo também, né? Passa muito essa... que Cristo chama o reino dos céus. Né? Cristo chama esse estado de o reino dos céus. Muito bom. É Muito legal bom. a gente explorar isso, viu? Que nem você falou, pô, mas a gente tem sempre uma tendência de achar que é um estado de indiferença, né? De frieza. Ah, eu descobri o mundo não tem graça nenhuma. O mundo é uma porcaria, o mundo é uma ilusão, sei lá, né? E a gente falou, né? O mundo é um milagre. Isso aqui, por que é um milagre? Por que isso é sagrado? Porque a gente não sabe de onde veio, como que aconteceu, né? E existe por trás disso uma beleza. E a beleza vai levar a gente para esse amor. Que é o que o Nisargadatta falou sobre o coração, né? Para você não ficar na mente, porque a mente fragmenta e o coração une. Então é aquela coisa, a mente cria o abismo, que é muito bonito isso, né? Que ele fala, mas o coração o atravessa. Então é isso. Mais alguma coisa, meus queridos? Tudo certo. Beleza, né? Então, durmam bem, desapareçam bem e sintam a profundidade da existência em seu milagre de acontecer.